Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de pedir perdão por ter chegado em cima da hora, mas houve um imprevisto, né? Chegando ao retorno do ano letivo, a gente que está na administração de uma escola fica, né, envolvido com o retorno do ano letivo, então eu saí em cima da hora, mas graças a Deus chegamos. O tema é medicamentos espirituais para 2026. Eu sempre falo com vocês que eu não obedeço temas de estudo, né? Eu não consigo obedecer. E a Aline já deixa lá, os dias que eu vou falar, ela já coloca, lá em Peribela já coloca, tema livre. Porque às vezes ela me dá um tema determinado e na semana, quando eu vou pegar para organizar, eu estou precisando muito de ouvir sobre determinado assunto, então eu falo assim, eu tenho que ouvir primeiro. Se eu tenho que ouvir primeiro, eu vou usar esse tema, porque vai ser bom para mim e automaticamente vai ajudar a todos, né? E ela tinha deixado um tema para mim no final de dezembro. E eu, lendo uma passagem de André Luiz, falando sobre medicamentos espirituais, eu falei, gente, isso é tudo que eu estava precisando ouvir para reorganizar os meus sentimentos, repensar as minhas atitudes, estabelecer metas para 2026. É sempre oportunidade, né? O início de um ano novo é sempre uma oportunidade nova, é uma oportunidade de mudança. E eu achei muito interessante porque André Luiz coloca em frases muito simples quais são esses medicamentos. Ajude sempre. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Então, olha bem, nos exortando a auxiliar sempre. Todos nós temos inúmeras oportunidades de servir durante um dia, né? Então, a gente, do amanhecer, o nosso acordado, o nosso despertar, até o nosso sono noturno, né? Até a hora do nosso descanso noturno, nós temos oportunidades de servir. Servir aqueles que estão no nosso lar, porque se estão tão próximos de nós, é porque necessitam do nosso olhar, do nosso acolhimento, da nossa escuta, né? Auxiliar aqueles que labutam conosco no trabalho do dia a dia, no trabalho remunerado. Então, no nosso ambiente de trabalho, nós temos inúmeras oportunidades de servir. E aqueles que nós encontramos, né, durante o nosso dia, que muitas vezes param com a gente, que nada é por acaso, nós sabemos disso, nós espíritas sabemos claramente disso, que nada é por acaso. Nós nos encontramos no nosso dia a dia com as pessoas que estão prontas a nos auxiliar e que também pedem nosso auxílio, a nossa ajuda. Então, sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Não que nós tenhamos que ser bons para termos bondade em troca, porque aí nós estaríamos trabalhando com uma moeda de troca, e nós não podemos, né, trabalhar com essa moeda de troca. A bondade, ela deve e precisa ser genuína nos nossos corações, né? E Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, já que André Luiz está nos exortando a ajudar sempre, né?
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então, o que é ser bom? O que é fazer o bem? O que é ser caridoso? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aí eu fui lá no dicionário. Benevolência, bondade para com algo ou alguém. Altruísmo, simpatia, empatia, tolerância. Então, para nós praticarmos a verdadeira caridade, primeiro nós temos que ser benevolentes. Então, a gente tem que buscar desenvolver em nós o sentimento da benevolência, que é a bondade, a empatia, né? A tolerância, a simpatia. Por quê? Porque a gente confunde muito caridade com questões materiais. Que a caridade material é a mais fácil da gente fazer, né? Porque, vamos dar um exemplo. O Alex está lá em Três Irmãos, alguém bate na porta dele, fala: Alex, estou precisando muito, porque estou passando necessidade em casa. Eu não tenho o que comer, eu não tenho hoje o que fazer para os meus filhos em casa. O Alex automaticamente vai no mercadinho, vai na venda, vai aonde for, faz ali uma compra rapidinho. Se não tiver o dinheiro, fala: depois eu pago, porque nós estamos numa região que, graças a Deus, né, a gente tem esse crédito, daqui a pouquinho eu volto e acerto. E ajudou, é caridade. Caridade material é caridade. Mas a caridade espiritual, a caridade verdadeira, não é só a caridade material, é você ter a tolerância com o outro, é você ter a paciência de ouvir as questões do outro, porque a pessoa pode bater na porta do Alex pedindo uma palavra amiga, um conselho na hora de uma angústia, certo? Então nós precisamos desenvolver a benevolência. Ele fala: indulgência para as imperfeições do outro. Indulgência é clemência, tolerância. Por que a gente deve ter indulgência para com as falhas dos outros? Porque nós também falhamos. E se nós queremos ser tolerados nos nossos erros, nas nossas imperfeições, nós precisamos também aprender a tolerar o outro. Não é? É igual um relacionamento matrimonial. O relacionamento social é muito parecido. No relacionamento matrimonial, tanto o marido quanto a esposa, ou os dois companheiros, as duas companheiras, enfim, porque nós temos hoje inúmeros tipos, né? Inúmeras formas familiar, de agregação familiar. Um tem que ceder um pouco para o outro também ceder um pouco para as coisas conseguirem fluir. No relacionamento social é a mesma coisa. A gente precisa tolerar um pouco das imperfeições dos outros, para os outros tolerarem um pouco das nossas imperfeições, porque senão fica insustentável viver sobre essa terra, né? E perdão das ofensas. Eu costumo dizer que perdão para mim é a virtude mais nobre que alguém consegue desenvolver. Porque é muito, muito difícil. Não é fácil. A gente precisa saber que é possível. A gente precisa entender que é possível a gente ser tolerante, a gente ser capaz de perdoar, né? Mas a gente não pode dizer que é fácil. A gente tem que entender que é possível, mas dizer que é fácil não é fácil, né?
E esse perdão, ele tem obstáculos. Quais são os obstáculos para a gente não conseguir, deixar de perdoar, não conseguir perdoar? Nós erramos, né? Quando nós erramos, quando nós cometemos equívocos, porque nós temos falhas morais, nós temos questões espirituais, nós temos questões sociais. Então, quando a gente observa que o outro errou com a gente, ao ponto de nos magoar, de forma da gente pensar assim, eu não consigo perdoar, a gente tem que imaginar que aquela criatura, assim como nós, está inserida num contexto social. Então, vamos imaginar, por exemplo, alguém que tenha cometido um ato de violência com alguém que nós amamos. Essa pessoa que cometeu um ato de violência, infelizmente, ou ela tem uma índole muito marcada pela violência, porque traz isso de outras vidas, ou ela foi criada no meio social muito violento. E aquilo passou a ser natural para ela. Fátima, você está dizendo que o meio social influencia na criatura humana? Sim. Lá no Livro dos Espíritos diz: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então a gente pode ter numa comunidade violenta do Rio de Janeiro criaturas como nós temos, criaturas maravilhosas, espiritualmente muito mais evoluídas do que nós. Mas nós não podemos deixar de analisar que naquele contexto de violência, a criança que nasce vivendo naquele contexto de violência, vai ser muito marcante para ela o que ela assiste, certo? É lógico que alguns, pela índole, né, pela evolução espiritual, conseguem se destacar no meio daquele contexto todo. Mas outros, infelizmente, o meio social fala muito forte. Nós temos questões espirituais. Quantas pessoas cometem crimes porque estão altamente obsidiados? Quantas pessoas cometem equívocos porque estão moralmente deficitários? Nunca tiveram uma conduta ou alguém que os conduzisse moralmente para que não cometesse tais equívocos. Então eu estou dando um exemplo. Tem as pessoas que nos magoam de diversas formas. Por quê? Porque elas têm diversas limitações. Então, para que a gente possa perdoar, a gente tem que analisar essas limitações e fazer o exercício de entender essas limitações, o que é muito difícil. Mas se nós começarmos a nos analisar e ver que também temos limitações muito graves, nós vamos começar a ver as coisas por um outro prisma. Por exemplo, quantas vezes a gente, nas reuniões mediúnicas, quem participa das reuniões mediúnicas, vem espíritos extremamente embrutecidos. A gente fala espíritos ignorantes. Por quê? Porque no próprio Livro dos Espíritos diz: são muito mais ignorantes do que maus. Existe muito mais a ignorância do que a maldade. Porque quem pratica a maldade é porque ainda está na ignorância. Mas como nenhuma das ovelhas do Pai se perderá, um dia
essa mente será esclarecida, essa alma será esclarecida e as coisas mudarão, né? Mas a gente vê espíritos extremamente furiosos. E eu me recordo de uma reunião mediúnica que eu participei há muitos anos atrás, que eu fui para casa muito pensativa. Não sei se a Solange ainda estava nessa reunião, quando um espírito se comunicou e disse que ele não perdoava de maneira nenhuma uma determinada criatura, porque numa vida passada, aquela criatura tinha sodomizado o filho e ele, amarrado, teve que assistir. Vocês já imaginaram uma dor dessa? Eu nem gosto de imaginar, é arrepiada. E o espírito urrava. Por quê? Porque a criatura veio com essa obsessão, tomou o passe, voltou para casa. O espírito ficou retido ali na casa espírita. E houve a reunião mediúnica. E o espírito se comunicou que ele não largaria mesmo, que ele deixaria mesmo aquela criatura louca, que ele iria enlouquecer, que loucura para ele era pouco, que ele seria ridicularizado, que ele seria humilhado, porque na vida passada ele tinha praticado esse ato horrendo com o filho. Então muitas pessoas se desequilibram porque estão completamente obsidiadas. E outra questão, gente, eu fui para casa pensando assim, eu na hora, eu comecei a ter que orar intimamente, repetir o Pai Nosso sem parar, intimamente, ouvindo aquele espírito falar, porque eu estava dando razão ao espírito. Porque a gente realmente não se conhece, a gente não sabe se diante de uma dificuldade dessa, qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa posição? O que nós não faríamos? Que ódio nós não guardaríamos? Ou, né, a proporção do ódio que nós guardaríamos? Né? Então nós precisamos começar a compreender essas questões, nos analisar as circunstâncias, para a gente começar a tentar perdoar. E perdoar não é esquecer, porque nós não somos dementes, nós não temos demência, por enquanto, né? Nós não esquecemos, mas perdoar é conseguir não vibrar negativamente para aquele que nos magoou. Então, quando a gente fala de caridade, eu gosto muito de uma história que eu provavelmente já contei aqui, e eu estou repetindo muitas histórias, porque a pessoa vai ficando a uma certa idade, vai ficando repetitiva mesmo, né? As crianças lá de casa falam: mamãe, você já falou isso, mamãe, você já toda hora você fala a mesma coisa. Já se acostumem, porque daqui para frente é pior, vai ser pior. Que é de um inglês chamado Nicholas Winton. Esse inglês, ele era um jovem na época, 23 anos, 22 anos, e ele trabalhava na Bolsa de Valores de Londres. Muitos devem conhecer essa história. E ele foi enviado em 1937, no início de 1937, ele foi enviado a Praga, então capital da Tchecoslováquia, para resolver questões relacionadas à Bolsa de Valores. Quando ele chegou na Tchecoslováquia, no início, já começando a invasão da Alemanha naquela região ali, do leste europeu,
ele percebeu que com a perseguição dos judeus, as crianças judias estavam ficando órfãs. E ele, um jovem, o que ele fez? Ele silenciosamente, clandestinamente, ele começa a entrar em contato com o governo inglês, com amigos que ele tinha na Inglaterra, com instituições inglesas, e ele consegue 8 viagens de trem para levar as crianças órfãs para a Inglaterra, para que aquelas crianças fossem cuidadas pelas instituições inglesas, por casais ingleses, né, que as pudessem adotar, enfim. 7 viagens tiveram êxito. A 8ª viagem, o exército da SS, da Alemanha, percebeu o esquema, interceptou a 8ª viagem e matou algumas crianças que estavam no trem. Mas ele conseguiu salvar, se não me engano, 669 crianças, nessas 7 viagens que tiveram êxito. E aquilo ali ficou em silêncio, mas ele precisava ter um cadastro, porque as crianças, ele estava em Praga e as crianças saíam nos trens em direção à Inglaterra. Então ele precisava ter um cadastro. Ele cadastrava o nome das crianças, algumas tinham foto, ele anotava num caderno. Mais tarde ele se casou, colocou esse caderno dentro de uma escrivaninha, trancou a gaveta, né, a chave, e essa escrivaninha foi para um sótão. Depois de 50 anos de casada, a esposa dele, precisando pegar algo no sótão, mulher não é curiosa, né, para não dizer o contrário, vê aquela gaveta fechada, tenta abrir, não consegue, vai lá, faz a força, consegue abrir a gaveta, pega aquele caderno e começa a se deparar com aquilo, com o nome de centenas de crianças, fotos, data de nascimento. E ela então entra em contato com algumas instituições que ele tinha anotado ali naquele caderno, e ela fica a par da verdade, de tudo que o marido tinha feito em silêncio. Então ela combina, sem o marido saber, com um programa de televisão inglês, né? E nesse programa, a entrevistadora, num determinado momento, pergunta quem na plateia foi salvo por Nicholas Winton. E a plateia se levantou. E quando a plateia se levantou, ele que estava na plateia, achando que ele seria entrevistado aleatoriamente, ele não imaginava que a mulher tinha arquitetado aquilo tudo, né? Ele ficou muito emocionado, é uma história lindíssima e tem registros dessa entrevista no YouTube, vale muito a pena assistir, é lindíssimo, é emocionante. Olha que espírito missionário. Aí a gente pensa assim, mas para eu ser bom, eu tenho que estar nesse nível de bondade, né, de coragem, porque ele foi bondoso, ele foi corajoso, ele foi desprendido, ele era um jovem. A gente precisa estar nesse nível espiritual? Não. A gente precisa ser bom no dia a dia, gota a gota. Esses grandes trabalhos são para os missionários, são para os espíritos missionários que passam aqui pela terra, né? Eles estão destinados a fazer grandes missões, né? Pode ser que aqui na plateia tenha um missionário, tudo bem, ótimo, né?
será ótimo. Mas, em geral, nós não estamos nesse patamar. Então, a gente precisa fazer o quê? No dia a dia, praticar essas lições de bondade, né? Não tema, não tenham medo de não caminhar. Não tenham medo do caminho, perdão. Tenham medo de não caminhar. É até uma frase de Augusto Cury. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. E eu vi na internet esses dias uma frase que eu adorei, que é: ter coragem é ir com medo mesmo. Porque a vida requer coragem, né? A nossa vida requer coragem. Tanto que Jesus diz para nós: quem quiser vir após mim, pegue tua cruz e siga-me. Jesus não disse assim, vem atrás de mim. Ele não disse. Ele não fez uma convocação, né? Jesus fez uma proposta. Ele não convocou, Beto, vem atrás de mim. Antônio João, vem atrás de mim. Ele não disse assim. Ele não chamou. Ele fez uma proposta de caminhar com ele. Mas quem quiser vir após mim, quem quiser, então é uma proposta. Pega a tua cruz e siga-me. Ele não disse em momento nenhum assim, venha comigo, que vai ser fácil, que vai ser bom, que vai ser tranquilo. Ele em momento nenhum disse. Ele só nos promete um fardo mais suave, um jugo, né, mais leve. Por quê? Porque a partir do momento que a gente crê que realmente o que a gente está passando não é por um acaso, que nós precisamos dessas provas para nosso crescimento íntimo e moral, a gente vê propósito no sofrimento. Nós espíritas não somos masoquistas. Nós precisamos ver propósito no sofrimento. Se eu estou passando por uma determinada provação, é porque existe um propósito para que aquela provação me faça crescer. Essa é a diferença. Porque muitas pessoas me perguntam, Fátima, eu acho muito estranha a doutrina espírita, parece que vocês fazem um altar para o sofrimento. Eu falei, não, nada disso. A gente procura ver o sofrimento como forma de crescimento espiritual, né? Então, me fez até lembrar a historinha de um macaco. Tem uma historinha, uma fábula, que diz que o macaco ficava agarradinho num galho, porque ele tinha medo de pular de galho em galho. E ele olhava a selva e via a zebra dançando na savana, o leão rugindo, e a vida seguindo, ele ali agarradinho naquele galho, até que o galho apodrece, e ele sente que vai cair, ele se vê obrigado a pular para o outro galho. E quando ele pula para o outro galho, ele descobre que ele é capaz de viver. Com medo, mas ele era capaz de pular de galho em galho. E nós precisamos acreditar nisso, né? Que quando a gente sentir que o nosso galho está quebrando mesmo, que a gente está caindo, que a gente tenha coragem de pular para um galho mais forte, se segurar e ir vivendo a vida. E não tem galho mais robusto, mais forte do que o Evangelho, para a gente se segurar. É o melhor galho para a gente se segurar, porque ele é um roteiro. E a gente precisa seguir esse roteiro para encontrar a verdadeira felicidade. Jamais se desespere.
Eu que sou muito ansiosa, isso aqui caiu para mim como eu vesti a carapuça e dei um lacinho no pé. Porque jamais se desespere. Uma frase simples, né? Mas eu que sou muito ansiosa sei o que é ansiedade, da gente querer ver tudo pronto e achar que não vai dar conta, né? E se angustiar por um monte de coisas antecipadamente. Quando as coisas têm que ocorrer, elas vão ocorrer. Está fora do nosso controle, né? Então nós precisamos entender que as coisas só acontecem porque tem que acontecer. Divaldo diz que a gente precisa colocar a ansiedade no lugar dela, porque ser ansioso não é ruim. Você tem que ter uma dose de ansiedade, né? Senão você não sai do lugar. Você fica meio que sem propósito de vida, né? É aquela ansiedade que te faz movimentar para você sentar, estudar, passar num concurso, para você tentar resolver um problema no seu trabalho, né? Agora, o excesso da ansiedade, o excesso da preocupação com o futuro é que tem nos prejudicado demais. Por isso, essa exortação de André Luiz: jamais se desespere. E a gente tem, assim, depois que a gente tem filho, né? Eu, por exemplo, senti que eu mudei muito depois que eu passei a ser mãe. Porque eu pegava uma bis em Aperibé e eu trabalhava, tinha uma matrícula na prefeitura de Talcara há um tempo, e eu vinha de bis. Me perguntem se hoje eu tenho coragem de ir na Suraletex de bis. Eu não saio de Aperibé, o máximo que eu vou até no CIEP 419. Dali eu não passo. Não passo, né? Mas porque a gente tem essa preocupação, e deve ter mesmo preocupações em relação a trânsito, tudo isso, né? Mas às vezes a gente fica temendo muito, e quando as coisas têm que acontecer, as coisas realmente acontecem. E a Nair Belo teve um filho que desencarnou nas vésperas do Natal. E quando o filho estava saindo de casa, ela falou com o filho assim: não vai não, passa a ceia de Natal com a gente. E o filho virou para ela e falou: não, mãe, eu vou. Eu vou. E sofreu um acidente e desencarnou. E a Nair Belo ficou, como é natural, né, no fundo do poço. E ela procurou o Chico, como tantas mães faziam. E o Chico, ele viveu da sua aposentadoria como funcionário do Ministério da Agricultura. Nunca faltou, nunca tirou férias. Inclusive o Ministério da Agricultura fez uma homenagem para ele em Brasília, num espaço cultural do Ministério da Agricultura. Tem uma homenagem para o Chico, que foi o maior, entre aspas, o melhor funcionário do Ministério da Agricultura. Nunca faltou, nunca tirou férias. O Chico vivia assalariado com o salário do Ministério da Agricultura. Então ele trabalhava até 5 horas, chegava em casa, tomava um banho, se alimentava assim de maneira bem leve, e às 6 horas, por volta de 6h30, ele já estava no grupo da prece para começar os trabalhos mediúnicos. E eram centenas e centenas de pessoas que procuravam o Chico. Nair Belo era mais uma entre tantas, naquele dia que ela foi a Uberaba. Destruída, como qualquer mãe estaria. E ali varou a madrugada, e quando foi por volta de 3 horas da manhã, o Chico gostava de ler as mensagens que ele recebia. Então, quando ele chama pela Nair, como primeiro foi várias pessoas, né? Em determinado momento, chamou a Nair Belo e leu a carta
do filho. Ela se emocionou muito, contou a história para Hebe, que era muito sua amiga, né? Amiga pessoal da Anaí. E a Hebe, então, quis que a Anaí contasse essa história no programa dela. E a Anaí foi ao programa da Hebe. E quando a Hebe leu a carta, tinha uma frase que dizia assim: quando eu disse que eu não ia, eu ia. Eu estava mentindo para você. E a Anaí chorava muito quando chegava nesse trecho da carta, porque o filho se acidentou voltando para casa. Ele brincou com a mãe, dizendo que não ia voltar. Então, quando ele diz na carta, quando eu disse que eu não ia voltar, eu ia voltar. E ela se emocionava muito, porque como que o Chico ia saber dessa conversa que só ela tinha tido com o filho? E ela, então, fez questão, né, de tornar público essa experiência que ela teve com o Chico, né, e o alívio de entender que nós somos seres eternos. Porque é grandioso. É um saber maravilhoso a gente imaginar que essa vida aqui é uma vírgula na nossa existência, é um trecho da nossa existência, mas que a gente continua, que aqueles que nós amamos, que partiram para a verdadeira vida antes de nós, eles também continuam. E que esses laços jamais serão destruídos. Então, se isso é o mais importante para nós, que são esses laços de amor que a gente desenvolve, né, enquanto seres, indivíduos, se é o que é mais importante não se destrói, por que a gente se desespera? Tem coisa mais importante do que esses laços de amor? Não. Se eles não se desfazem com o tempo, porque nós somos eternos, nós temos que nos desesperar com o quê? Parece fácil, né? Porque quando a doença bate, a gente se desespera, é natural, porque a gente tem em nós esse instinto de sobrevivência. Então a doença bate, a gente fica preocupado, a gente procura, a gente vai, enfim. Mas se tiver marcado na nossa história que o momento da nossa separação momentânea do corpo será naquele instante, naquele momento, vai acontecer e a gente vai continuar existindo. Né? Então nós precisamos, antes de nos desesperar, pensar nisso. Pensar nessa bênção da eternidade. Aprenda incessantemente. A gente está sempre aprendendo. Eu li uma frase que eu achei muito interessante: a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Achei fantástica essa frase. Porque, às vezes, nas nossas experiências diárias, nós não ganhamos. Mas nós aprendemos alguma coisa, né? Sempre. Então, a gente tem que estar sempre aberto ao aprendizado. Aprender coisas novas. 2026 vai ter muita coisa para nos ensinar. E a gente tem que estar aberto a aprender o que vier, né? Nossas crianças estão dando lições lindíssimas para todos nós. Nossos filhos têm nos ensinado coisas incríveis. Quando nós imaginávamos que nós que teríamos que ensinar, ensinamos sim. Mas eles também nos ensinam coisas incríveis, conceitos incríveis.
Eu fico observando a geração dos meus filhos, eu falo, que geração bonita, que respeita o outro, que respeita a individualidade do outro. Eu vejo os amigos dos meus filhos que frequentam a minha casa e eu observo e eu gosto de ter minha casa cheia dos amigos dos meus filhos. Eu gosto de sentar no meio deles de vez em quando e conversar. Silvana fala, você fica atrapalhando as crianças? Não, só um pouquinho, eu vou ali conversar com eles, porque eu gosto de ouvir como eles enfrentam e veem as diferenças de uma maneira tão leve, lidam com isso de uma maneira tão leve. Ou seja, quando a gente olha e fala assim, parece que as coisas estão piorando, não estão não. Tem muita coisa melhorando. Muita coisa melhorando. Antes, chegava uma criança, estou falando na minha geração, se chegasse um coleguinha na sala de aula com alguma limitação física ou intelectual, ele era automaticamente deixado de lado. Quando não era levado para a sala dos alunos especiais, que antigamente tinha, né? Era automaticamente deixado de lado. Hoje as crianças praticamente abraçam. Eu trabalhei no Lourenço há um tempo em que tinha um cadeirante, era uma briga para quem que ia levar o cadeirante no banheiro, para quem que ia ajudar o cadeirante. Eu trabalhei uma vez com uma aluna que tinha deficiência visual e todo mundo ficava em volta porque queria aprender o braille, porque ela sabia, ela veio do Rio, então ela estudou numa escola no Rio, na Tijuca, só para cegos, e ela aprendeu o braille. E os coleguinhas queriam aprender também. Então é uma nova geração, né? Que está chegando aí e que está nos ensinando muitas coisas e a gente tem que estar aberto a aprender, ouvir mais, ler mais, conversar mais, optar por se dedicar a estudos e prática do bem. É uma terapia para 2026, né? Pense muito, que possamos refletir sobre nós e sobre o infinito amor de Deus. Tem uma fábula também, uma historinha que eu gosto muito, porque lá agora no estado tem aula de projeto de vida, né? E às vezes eu fico assim, para ajudar os professores, que a gente sabe que são muito atarefados e que às vezes pegam umas aulas extras assim, que está fora da disciplina de ingresso deles, e eu, para ajudar, às vezes eu acho um texto interessante, alguma coisa, eu passo para eles. E eu lendo esses dias a fábula do Gabriel e a cerca. O Gabriel era um menino muito violento, e o pai foi percebendo aquela característica do filho de violência, né? E o pai, então, pegou uma cerca, uma caixa de pregos, um martelo e disse para o filho, todas as vezes que você sentir raiva, você pensar em agredir alguém, você quiser brigar com um coleguinha, você vem aqui e martela um prego nessa cerca. Gabriel não entendeu muito, mas obedeceu o pai. Toda hora que ele tinha raiva, pegava o prego, pregava na cerca. Ele uma hora falou, pai, eu estou cansando, isso está me cansando, né? Eu estou cansando de pregar o prego na cerca. Aí o pai fala, então você está cansando de ser violento? Então agora vem aqui, toma esse alicate e tira todos os pregos que estão na cerca. E ele tirou. E a cerca estava toda furadinha. E o pai disse, está vendo? Todas as vezes que você é violento com alguém, você deixa marcas em alguém. Todas as vezes que você maltrata o seu amigo, você deixa marcas negativas no coração do seu amigo.
Então nós precisamos entender que os nossos companheiros de jornada, os nossos irmãos que caminham conosco, são cercas. E que tipo de marcas nós queremos deixar nesses irmãos de caminhada, né? Qual tipo de impressão nós estamos querendo deixar? E para finalizar, que aqui passa rápido, né, Penha? Trabalho feliz. Aí a gente fica pensando, o ano letivo vai começar dia 2 de fevereiro, eu nem vi as férias, não sei nem o que é férias, a gente fica reclamando, né? Correu o ano letivo, já está voltando aí, chegando, e né, as pessoas que tiram férias em janeiro falam, meu Deus, parece que eu não vivi as férias, o tempo está correndo muito rápido. Aí vem a Fátima falar, trabalho feliz, porque realmente, né, a gente sabe das dificuldades. Mas a felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade para lidar com eles. Então, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, seja trabalho na casa espírita, trabalho remunerado, nós vamos encontrar conflitos, mas nós temos que ter ou desenvolver habilidades para lidar com esses conflitos. Aí eu achei bonita a lição do lápis, que um monte de gente já sabe essa historinha, mas eu acho que ela tem uma moral tão legal para a gente refletir, que a menina vendo o pai desenhar, ficou encantada com o pai desenhando. Ele falou, papai, mas você desenha tão bem, você sabe desenhar tão bem, e o pai diz, o mérito não é meu, o mérito é do lápis. Porque o lápis precisa de alguém para guiá-lo. O lápis sozinho não faz o desenho. Ele precisa de alguém para guiá-lo. Nós também precisamos estar nas mãos realmente de Deus, nos colocar nas mãos de Deus, para que possamos nos deixar guiar por Ele. O lápis precisa ser apontado. As dificuldades da vida, as dificuldades que nós passamos, é que nos lapidam, é que fazem a ponta do nosso lápis, certo? O lápis permite ser apagado. Então você escreveu uma palavra errada, você vai lá e apaga. E assim como nós, quando nós nos equivocarmos, que a gente possa não nos paralisarmos com a culpa, apagarmos o equívoco tentando mudar de atitude. O grafite está no interior. O mais importante do lápis não é a madeira, é o grafite que está no interior. Assim como nós, o mais importante não é essa carcaça. Apesar da gente... E é louvável a gente querer manter uma carcaça melhorzinha, né? Eu estou precisando dar uma corridinha, vi o Beto passando, correndo lá em frente de casa, com a esposa. Estou precisando ir para uma academia, né, Alex? Estou precisando mesmo, e isso é super louvável, né? É importante que a gente tenha uma vida saudável, mas o essencial é o grafite, é o que nós temos por dentro. E o lápis sempre deixa uma marca. E qual é a marca que nós estamos deixando, né? Jesus pede para que nós deixemos a marca do amor nos nossos semelhantes. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nos amparar, nos envolver, né? Eu fico muito feliz em saber, Penha, que a Casa Espírita está para completar 100 anos. Olha o que 2026 tem para nos ensinar, né? Imaginem como foi há 100 anos atrás, para implantar aqui a pedra fundamental dessa instituição, né? Desse ponto de luz da cidade de Talcara.
São Fidélis também faz 100, eu acho que Cambuci também, eu acho que são as 3 casas espíritas que foram fundadas aqui no Noroeste, que são mais antigas. Isso é motivo de muita alegria para todos nós, né? Então 2026 veio com muita coisa para nos ensinar. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a esse Pai de amor, de misericórdia, esse Pai misericordioso, que nos ama infinitamente, que através do seu Filho Jesus nos prometeu que nenhuma das ovelhas do Pai se perderia. Então nós sabemos, Mestre, que existe mais a ignorância do que o mal, e que por isso, Senhor Jesus, te rogamos que faça a luz no coração dos homens, que essa luz penetre os nossos corações, para que tenhamos a coragem, Senhor, de sermos melhores, um pouquinho a cada dia, para que nos transformemos, para que possamos ter a coragem de nos analisar por dentro, Senhor, e enxergar, Senhor Jesus, as nossas possibilidades de servir em Teu nome. Obrigado por tudo, abençoe os irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, que todos, ao voltarem para os seus lares, possam levar muitas bênçãos de paz e de luz. Obrigada por tudo, Senhor, assim seja.